ouvir agora a nossa palestra, onde apresenta todo homem o quê? Perfeito. Diga, eu sou perfeito. Através do único sacrifício de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, há 2000 anos atrás na cruz, ele ali nos aperfeiçoou para sempre. Você é o perfeito. Você não é imperfeito, como diz o sistema. Não tem ninguém perfeito mesmo? Tem, nós somos perfeitos. Os filhos de Deus são perfeitos. E uma abençoada, você é o que você tem na tua mente. Se você é imperfeito, o que vai gerar no teu corpo aqui na terra? Imperfeições. Você vai se tornar uma pessoa imperfeita nas suas atitudes, nas suas práticas de vida, imperfeito. Mas se você tem a perfeição na mente, você vai começar a driblar agora as imperfeições. Os erros que nós cometíamos, e até, muitos de nós falamos, todo mundo erra mesmo. Hello. Isso você abriu a porta aos erros. Não é que você não vai errar, mas agora você não está aqui para errar mais, você está aqui para acertar. E outra hora não, outra hora você diz, todo mundo erra mesmo, então quando você erra, eu errei, sou humano. Eu não sou humano, eu sou espiritual. Você é espiritual, você não é humano, não. Você tem uma humanidade, mas o Espírito habita em ti. Então você é Espírito. E nós estamos corrigindo, através do nosso Espírito, a nossa nova identidade, nós estamos corrigindo as imperfeições que a nossa alma trouxe através do nosso corpo. Então nós estamos mudando. Transformai-vos pela renovação da vossa... Então nós estamos sendo transformados. Você recebe? Papai. E nós estamos com a palestra, a qual o título é Jugo de Escravidão. Nós temos que limpar isso na nossa mente. Porque recebemos, desde quando nós nascemos até a idade que temos, um jugo de escravidão trazido pelas religiões. Um dos maiores inimigos dos homens se chama religião. Porque o diabo, o que aconteceu com ele? Foi o quê? Destruído. Hebreus 2,14. Jesus na cruz destruiu, a saber, aquele que tinha o poder da morte. O diabo tinha. O diabo eliminado, assume agora... um novo personagem, que parece que é mais forte do que o diabo, que é a nossa carne. Não, com a nossa carne. A nossa carne é a nossa maior inimiga agora. E nós temos que vencer a carne. Paulo nos diz lá em Gálatas 5, ele diz, a carne milita contra o espírito. Não há diabo mais. A carne milita com o espírito. Militar quer dizer o quê? Guerrear, combater. Há um combate entre a carne e o espírito. Não é diabo, mas o diabo já saiu de cena. Agora a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque eles são o quê? Opostos entre si. Agora a guerra aqui, meu irmão. Agora o negócio está aqui. Agora o negócio é mais feio. E que se nós não crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seremos derrotados pela carne, que é a nossa alma, os nossos sentimentos, que precisam de ser trabalhados para terem sentimentos honestos, equilibrados. E o nosso corpo é que vai refletir isso. Porque todo sentimento, ele vai para o corpo, seja ele espiritual, seja ele carnal. E nós vamos ver, através do corpo, se você está andando no espírito ou você está andando na carne. Você mesmo pode te julgar. O que brota na sua mente ainda? Você julga?
A palavra diz que examina-se o homem a si mesmo. Prova o homem a si mesmo se estáis na fé. Se eu estou na carne, eu não estou na fé. Se eu estou no Espírito, eu estou na fé. Porque eu estou sobre as instruções da graça que me leva à perfeição. E toda vez que você tem uma mente perfeita, você não admite o teu corpo refletir o que não é perfeito. Aí você começa a controlar você mesmo. Você consegue dominar as suas atitudes. Paulo diz, certa feita, o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou. Então o mal está em nós. E eu e você precisamos de dominar isso. E domina como? Não, a partir de hoje eu vou mudar. Ih, ferrou. Agora que o mal vai manifestar mesmo. Você tem que dizer o seguinte, a partir de hoje eu vou começar a armazenar o evangelho da graça na minha mente. A partir de hoje eu vou começar a procurar entender, ouvir mais, ser mais habilidoso no ouvir, porque transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que vai transformar o meu corpo em atitude vai ser a renovação da mente pela graça, as 14 epístolas de Paulo, onde apresenta todo homem o quê? Você vai dizer todo dia, levantar, eu sou perfeito. Quando você diz, eu sou perfeito, você ativou o Espírito. Se você ativa o Espírito, a imperfeição, ela vai começando a ficar fraca. Aí você começa o quê? É o que nós falamos. Por meio de Cristo, reinaríamos em vida. Aí você começa a reinar. As circunstâncias, as tribulações, os problemas aparecem, mas você está intacto, eu sou perfeito. Aí você consegue, por você mesmo, administrar todas as imperfeições e você mesmo consegue solucionar tudo. Porque Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu sou fortalecido a cada instante, abençoado. Agora, precisa de você congregar para que a sua mente seja o quê? Limpa. Sua mente completamente limpa de todo o jugo da escravidão. Porque escravidão é carne. Nós falamos semana passada. Uma da grande escravidão, estou precisando de uma bênção de Deus, jugo de escravidão. Estou precisando de orar mais a Deus, jugo de escravidão. É o homem chamando Deus para ele. Jugo de escravidão. Por quê? Você está impondo a Deus uma situação. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar submisso à vontade dele. É ele que vai me instruir para fazer, e não eu instruir Deus para fazer algo a meu favor, porque a religião, ela ensinou isso. Que isso, você está precisando, rapaz? Pede Deus, rapaz, vai para oração, vai para o jejum, vai para as montanhas, paga preço lá, 3 dias de jejum, você vai ver se Deus não vai te abençoar. Então, o que eu estou fazendo? Deus, eu estou de jejum, agora eu sou obrigado a me abençoar. Deus fala, não tem compromisso com você não, companheiro. Nenhum, Deus não tem compromisso com ninguém. Você que tem que ter compromisso com Ele. Porque quando eu tenho um compromisso com você, eu sou obrigado a estar com você. Porque eu tenho um compromisso com você. Os irmãos entenderam? Então Deus não tem compromisso com ninguém. Deus abençoou a sua igreja e descansou. Agora, nós que temos que ter o compromisso em estar ouvindo a graça de Deus aqui, para ela renovar a nossa mente, e esses julgos de escravidão saírem da nossa vida. Aí teremos uma vida gloriosa. Baseamos lá em Gálatas 5, de 1 ao 4, o que diz aqui o apóstolo Paulo? Paulo, que era do jugo da escravidão, porque ele era fariseu, fariseu, meu irmão, era terrível. Fariseu era ortodoxo, aquele povo ligado ao judaísmo,
dedão, apontava, chamava a atenção de todo mundo. E Paulo era um desses que perseguia a igreja e a devassava, porque ele achava que estava fazendo uma obra de Deus, né? E aqui ele vem trazendo, depois da sua libertação, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Aonde? Na liberdade, não na escravidão. Pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, 613 mandamentos. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar na lei, da graça decaístes. Então, abençoado, nós temos hoje uma responsabilidade muito grande. E qual é a responsabilidade? Ouvir. E procurar entender. E procurando entender, andar nessa fé. A fé do entendimento. A fé da compreensão. É essa fé que nos leva à libertação total em Cristo Jesus. Fora disso, meu irmão, nós vamos ficar como que navegando, titubeando, cocheando em dois pensamentos. Eu vejo pelas pessoas que me enviam no WhatsApp as mensagens que eles têm de Deus do sistema, é coisa assim muito, muito fraca. E ao mesmo tempo que eles mandam versículos, aí eles pegam as mensagens de filósofos, pessoas filosofando sobre a vida, que não tem nada a ver com a palavra. Que hoje o sol que nasce seja a sua vida nascendo para um dia maravilhoso. É bonito isso? Não é? Bonito, né? Aqui poesia, que bom, que bom. Mas isso é bíblico? Está escrito na Bíblia? Então quer dizer, se o dia amanheceu nublado, como é que fica? Se você está preso à filosofia, está isso. Um dia nasceu com sol, você diz, que maravilha. É igual eu falei, né? O crente que levanta com o pé direito, né? Hoje é um dia maravilhoso. Levantei animado, o sol bateu lá na minha cama, rapaz. Agora eu vou conseguir, hoje vai ser um dia deslumbrante. Tudo vai ser maravilhoso. Até chegar o final da tarde, você fala, e aí, companheiro? Rapaz, não deu não. Por quê? Porque ele está com esperança onde? Na filosofia, nas poesias. Nós estamos aonde? Em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estamos livres. Então, abençoado, vimos aqui os Gálatas prisioneiros, novamente. E os Gálatas receberam a companhia de Paulo, e Paulo levou eles uma liberdade assim gloriosa, para viver uma vida boa. Mas aconteceu que alguns entraram, como nós falamos, entremeteram entre os Gálatas e começou a trazer eles novamente à religiosidade, ao jugo de escravidão, sendo que Paulo já havia tirado a lei do coração deles, os 613 mandamentos. Moisés já tinha fugido da mente deles. Mas alguns ainda tradicionais daquela época, que nós vimos que eram os apóstolos de Jesus de Nazaré, Pedro, João e Tiago, e começou a fazer a mente deles voltarem, dizendo que eles teriam que voltar à prática do primeiro amor. Você já ouviu isso, já? Meu irmão, volta à prática do primeiro amor. Você sabe qual que é a prática do primeiro amor? A lei de Moisés. Quando o apóstolo, se não me engano foi João, ele diz, volta à prática dos primeiros amor, quer dizer, volta à lei, sendo que ela já havia sido encerrada na cruz do Calvário, porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4, já tinha encerrado a lei,
E Pedro, João e Tiago, cheio ainda da circuncisão do judaísmo, volta ao povo, chega ao povo e fala, não, vocês têm que voltar à prática do primeiro amor. Você jejuou hoje? Você guardou os sábados? O 7º dia? Você lavou as mãos antes de comer? São essas práticas de tradição do sistema judaico que Paulo já havia limpado a mente dos judeus e eles retornaram essa prática porque encontrou alguém que ressuscitou essa ideia na mente deles. Aí começou o grande problema, né? Então, nisso estavam lá os apóstolos de Jesus de Nazaré pregando o evangelho da circuncisão, né? Porque havia 2, o quê? Evangelho, e não 4. Nós vamos ver aqui, né? E Paulo aparece com o seu evangelho da incircuncisão, que é para os gentios e os judeus também. Porque se o fim da lei é Cristo, não serve para mais ninguém, ela caducou, já se tornou velha, caducou, não tem valor mais, né? Então, e é para os gentios e os judeus, que após a morte de Jesus, a sua ressurreição, traz um novo evangelho. E olha que esse evangelho da graça trazido pelo apóstolo Paulo foi reconhecida pelos próprios apóstolos de Jesus de Nazaré, vendo ele cumprir a lei e os profetas. Nós vamos lá em Gálatas 2, 7 ao 10, que está dentro do contexto de Gálatas, né, dos Gálatas, e Paulo vendo a indiferença daqueles irmãos, após terem ouvido novamente os da circuncisão, levando eles à prática da escravidão, do jugo de escravidão, Paulo aqui vem explicando detalhadamente para aquele povo, para se manterem numa vida firme debaixo da graça de Deus, onde apresenta todo homem perfeito, e a lei apresenta todo homem o quê? Pecador, imperfeito. E aqui, Paulo expõe, né, uma conversa que ele teve com Pedro, João e Tiago. E ele vem se posicionando aqui, ele vem dizendo, antes, pelo contrário, quando viram, quem? Os apóstolos, que ele esteve com eles, nos versículos 4, 5, 6, ele diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a de Pedro o da o quê? Circuncisão. Então, existe quantos evangelhos? 2. O da circuncisão e o da circuncisão. Incircuncisão e circuncisão. Lei e graça. Não existem 4 evangelhos, como assim foi redigido a Bíblia. Quando você vê lá Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo que é o evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João, segundo Lucas, eles vêm colocando aquilo como evangelho, aquilo não é evangelho. Nós sabemos que aquilo é o quê? Livro histórico. Porque eles, no cumprimento da lei, como diz, né, Paulo em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, e Jesus, Mateus 5, 17, ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei e os profetas. Então, naqueles 3 anos e meio que Jesus de Nazaré cumpriu a lei, esses discípulos, vendo ele cumprindo a lei, o que eles fizeram? Escreveram. Escreveram aquilo, registraram aquilo. Você pode ver que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles repetem a informação de cada um segundo a sua cultura, segundo o seu olhar, segundo as suas vistas. Então, aquilo não é evangelho, aquilo são o quê? Livros históricos, contando a história do cumprimento. E o que nós vimos ali nesses livros é chamado um subtítulo. Esse subtítulo, ele foi colocado pela Igreja Católica. Evangelho segundo Mateus. Você, no cânon da Bíblia, você não vê Evangelho segundo Mateus. Você vê Mateus vendo Jesus cumprindo a lei e escrevendo. Então não existe 4 evangelhos, existe o quê? 2 evangelhos. Está aqui bem claro.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão, então, evangelho da incircuncisão, evangelho da circuncisão, 2 evangelhos. Não podemos admitir 4, isso é jugo de escravidão. Porque aí leva o povo a viver os 4 evangelhos, aí é cumprimento da lei, então o povo vai praticar a lei. E pela lei, Paulo diz, ninguém é justificado, pelas obras da lei ninguém é justificado. Então quando eles veem Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, então eles vão querer também jejuar. Ele vê Jesus cumprindo o 7º dia, eles também vão querer cumprir os 7 dias. Eles veem Jesus sendo batizado nas águas para a remissão de pecados, eles também pregam que você tem que ser batizado remindo o pecado. Então aí você vê a imitação do povo para com os da lei. Isso é jugo de escravidão. Por que Jesus veio terminar com a lei? Porque a lei era o quê? Dura. Olho por olho, dente por dente. A alma que pecar. Então, se alguém peca, entre os chamados evangélicos, o que tinha que fazer? Matar. Porque era apedrejado até a morte, em praça pública. Então, se você quer viver a lei, você tem que viver a lei no seu contexto. Você não pode viver meio aqui, meio lá. Não, mas eu pedi perdão. Que perdão, rapaz? Tinha pecado ali que não tinha perdão, não, ué. O cara foi pego em adultério, ou a mulher, o cara era colocado na praça, eles podiam pedir perdão, que morria com perdão. Então, quer dizer, jugo de escravidão está onde? Na lei. E Paulo aqui mostra quem levantou-se para trazer escravidão para o povo, onde ele decide 2 evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Da circuncisão dado a Pedro, da incircuncisão dado a Paulo. Aí nós definimos 2 povos. Nós vamos ver aqui, ó. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, Pedro, João e Tiago tinha uma autorização de Deus para pregar a circuncisão para quem? Os judeus. Se nós não conseguimos definir isso, abençoado, continuamos ainda presos ao jugo da escravidão. Então, Paulo veio para os gentios, também operou eficazmente em mim para os gentios. E é onde nós batemos na tecla. O crente, o cristão, o evangélico, se ele não ouvir Paulo, ele está com o jugo de escravidão. Porque ele está ouvindo quem? Pedro, João e Tiago. E sendo que Pedro, João e Tiago, foi confiado o evangelho da circuncisão para quem? Os judeus, os da circuncisão. É por isso que há essa confusão aí fora. Crente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a mesma situação. É sofrimento, é luta, é busca. Estou buscando, peraí, rapaz, 30 anos que você está buscando Deus. Você não achou ele até agora, não, companheiro? Desperta aí, cara. Não, agora eu estou buscando Cristo. Pô, caramba. E ele ainda não chegou até você? Esse Deus, esse Cristo não está nem aí para ti não, meu irmão. Caça outro Deus, porque esse aí você está ferrado. Por quê? Porque ele está debaixo de Pedro, João e Tiago, que não foi autorizado pelo próprio Deus a não pregar para os gentios. Certa feita, Jesus, ainda em vida, chamou seus discípulos e diz, olha, vocês vão pregar as ovelhas perdidas de Israel. Não entra no meio dos gentios, não mexe com esse povo não. Porque para esse povo eu tenho alguém especial que eu vou dar para eles. Vocês vão para a igreja, para as ovelhas perdidas de Israel. Se você tentar ir para o lado de lá, vai dar problema.
E foi que deu. Aí no versículo 9 ele diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, então, os discípulos de Jesus de Nazaré, aonde estão enfiado ali Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, quando conheceram a graça que me foi confiado, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a minha Barnabé à destra da comunhão. Então, eles viram que a Paulo foi confiado a graça e eles a lei. Eles tiveram esse reconhecimento, essa revelação, esse entendimento. E deram a destra. O que eles fizeram? Dá aqui, Tiago, sua mão. Muito bem. Paulo, vai para graça, porque a lei e a circuncisão é nossa. Isso ficou bem claro, abençoados. Isso ficou aperto de mão para nós homens, quer dizer o quê? Fio de bigode. Como nós falamos, você tem que honrar. Se você não honrar, você é um hipócrita. E aqui estavam homens que conheceram Cristo, conheceram Deus, tiveram experiência e bateram a mão um no outro e disse, que eram reputados colunas, Pedro, João e Tiago, reconhecendo que a graça foi dada a Paulo, estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos, quem? Paulo, para os gentios, e eles para o quê? Circuncisão quer dizer lei. No versículo 10, Paulo ouviu ainda Pedro, João e Tiago, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então aqui, abençoado, nós vimos a libertação do povo gentio, nas mãos de Paulo. Porém, não obedecida por Pedro, João e Tiago. Porque eles se tornaram o quê? Hipócritas. Porque daí a pouco estava Pedro lá judaizando os gentios. Então aqui nós vimos a intenção de Paulo de resgatar o povo de Deus do jugo de escravidão. Porque a lei era escravidão. Total. Na vida do homem. Porque ela foi adicionada para o quê? Punir o transgressor. Era impossível a pessoa viver os 613 mandamentos. Por isso que Jesus veio, viveu, ali na cruz, o fim da lei é Cristo. O véu é rasgado de cima e embaixo, acabou o santuário de Moisés, não há mais oferta para o pecado. Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Eis aí ele. Acabou. Então agora encerra. Aí veio Tiago, João e Pedro e bagunçou tudo. Acabou tudo. Aí começou os judeus sendo destacados e os gentios querendo viver como judeu. Não é o que nós vimos hoje? Claro, claro. Então, abençoados, hoje nós estamos vivendo um judaísmo farsante no meio do povo de Israel, do povo de Deus, dos gentios, e com jugo de escravidão. Todo crente é escravo. Não posso fazer isso, se eu fizer isso, a mão de Deus vai pesar em mim. Aí vem Paulo dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E todas as vezes, Paulo diz, olha, vocês, volta lá para mim, Tiago, em Gálatas 5. 3 e 4, ele diz aí, olha, de novo testifico, deixa lá, de novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar, circuncisão não quer dizer que é só aquele ato físico, circuncisão quer dizer, é uma obra que consolida o judaísmo, é algo na mente, a pessoa
para ser considerado judeu, ela tinha que o quê? Ser circuncidado. Deixa eu dizer, existe o samaritano. Samaritano é gentio ou judeu? É judeu. É judeu. Porque o samaritano, ele não deixava ser circuncidado. Ele não tinha simpatia dos judeus, mas ele era judeu, ele fazia parte de Israel. Ele era um israelita, guardado as tradições do Pentateuco, mas ele não misturava nas práticas do judaísmo. Era samaritano, porém, fazia parte de Israel, mas porém não era um judeu, porque ele não fazia parte do judaísmo. Então, veja bem, de novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você deixa circuncidar, qual que é a doutrina da circuncisão? Os 613 mandamentos, que é o judaísmo. Então, se você vai para a oração nos montes, você deixou ser circuncidado. Se você vai para o jejum, você deixou ser circuncidado. Você vai para as práticas de votos, você deixou ser circuncidado. Você guarda as festas de Pentecostes, de tabernáculo, você é um circunciso. Você vai para a ceia, você é um circunciso. Você vai para o batismo, você é um circunciso. Então, quer dizer, você deixou ser circuncidado, porque a circuncisão é que oficializava a vida da prática do judaísmo. Paulo diz, de novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E era impossível viver a lei, os 613 mandamentos. Aí ele vem dizendo, de Cristo vos desligastes. Então, o que está acontecendo com os nossos irmãos evangélicos? Estão sem Cristo no mundo. Sem Deus. E eu falei, o que nos faz ver isso? Que eles estão todos os dias, quando eles acordam, eles buscam Deus. Quando você busca, é porque você não tem. Não é isso? Você busca comprar um carro. Aí quando você compra, você busca comprar carro? Não, você já oficializou o que você queria. Não é assim? Então, quem tem Cristo, não precisa de buscar Cristo. Agora, se ele deixa circuncidar, entra na prática das obras da lei, ele deixou circuncidar, então ele está sem Cristo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-nos na lei, da graça decaíste. Então, os Gálatas conheceram a graça de Deus. Os Gálatas experimentaram o melhor de Deus na vida deles, debaixo da graça. Abençoados, perfeitos, completos, mais que vencedores, enriquecidos, prosperados, abençoados com todas as bênçãos, mas de repente se desligaram de tudo isso, voltando à prática do judaísmo. Isso incomodou duramente Paulo. Ele diz, quem vos fascinou tão depressa desse jeito? Quer dizer, quem enfeitiçou vocês tão rápido desse jeito? Pedro, João e Tiago. Porque já estava ali os discípulos de Jesus de Nazaré pregando a circuncisão contra Paulo, que pregava a graça. E a qual eles mesmos reconheceram. E ali estava havendo uma confusão. Então, vamos lá. Já estamos encerrando para o nosso almoço? Ah, papai, assim Então, novamente estavam sendo circuncidados, jugo de escravidão. Da graça decaíste, vós, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 2. Olha aqui para você ver que coisa tremenda aqui. Eu, Paulo, vos digo, que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E é o que o sistema, através dos seus pastores, está validando isso aqui, ó. Cristo não aproveita em nada na vida deles. Porque eles nunca o sentem bem. Sempre sentem mal. Busca bênção, busca cura, busca ficar rico, busca libertação, expulsa demônio. O demônio entra, daqui a pouco o cara expulsa ele sai lá fora, o demônio pega ele de novo, ele vem de novo.
Então Cristo não vale nada para aquela vida. É o que Paulo diz. Cristo de nada vos aproveitará. Não tem proveito nenhum. A vida sempre é aquela vida fraca. Você conversa, infelizmente, com um cristão do sistema religioso, a conversa é fraca. E aí, como é que está? Ô, irmão, paz do Senhor, como é que está, irmão? Estou numa luta, rapaz. É sempre assim. Eu nunca chego perto de um cristão, ou crente, ou evangélico, principalmente se ele me conhece como pastor, igual eu falei para os irmãos, ele chega perto de mim e fala, ô pastor, ora por mim, ora para minha família. Eu falei, quantos anos você já está na igreja? É, pastor, tem já 20 anos de luta. Falei, mas 20 anos não resolveu nada ainda? Cristo de nada vos aproveitará, vós que estáis novamente na prática da lei. De nada aproveita. É uma vida fraca, inútil. Eles não têm alegria, não têm gozo. Por quê? Vivem debaixo do jugo de escravidão. O pastor chama, ó irmão, amanhã, todo mundo 5 horas da manhã aqui, jejum, para buscar a bênção. Os próprios ministérios, que Paulo diz, ministério de condenação e morte, leva o povo a esse jugo da escravidão, meu irmão. Aí o camarada, pô, amanhã 5 horas da manhã, antes de você trabalhar, você vai estar orando conosco 1 hora, 2 horas, aí depois você vai para o trabalho e vai debaixo da bênção de Deus, irmão. Eu já acordo abençoado, aliás, eu já dormi abençoado. Eu já acordei abençoado, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Abba, Pai. Aí nós saímos glorificando a Deus. Todo dia que nós acordamos, nós já podemos profetizar ou determinar, hoje é o melhor dia da minha vida. E vai ser o melhor dia. Porque essa leve e momentânea tribulação que nos acompanha, ela produzirá em nós o eterno peso de glória, incomparável a qualquer coisa. Ah, papai!